Pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa apostila 3, certo? A disciplina de Biologia 1. Vamos falar hoje sobre sistema nervoso. Essa vai ser a aula 12, certo? E essa aula eu também resolvi dividir ela em duas partes, né? Essa parte vai ser tipo uma introdução, né, ao sistema nervoso. Nós vamos falar bastante coisa sobre ele e a próxima aula vai ser para falar sobre os órgãos dos sentidos, certo? Essa é a penúltima aula, né? E depois dessa aula de órgãos dos sentidos da próxima semana, a gente só tem mais uma, né, para finalizar a apostila 3, que é de sistema endócrino. Vamos lá. Antes de eu começar a aula, eu queria falar uma coisa para vocês sobre esse cara aí. Ó. No século XVIII, né, na Inglaterra, viveu esse cara aí chamado Phineas Gage. Né? E esse Phineas Gage, ele era um operário que trabalhava na construção de uma ferrovia. E o que aconteceu, né, numa certa tarde de segunda-feira, foi que o Phineas Gage, né, estava preparando alguns buracos, né, com pólvora para explodir tudo, né, derrubar um monte de árvore para que a ferrovia pudesse ser construída. Mas o que aconteceu foi uma tragédia. Quando ele estava socando, né, a pólvora dentro do buraco, estava fazendo isso com uma barra de ferro, né? E o que foi que aconteceu? Essa barra de ferro, ela raspou na parede do buraco e saiu um monte de faísca. E essas faíscas pegaram na pólvora. E daí, né, bum, teve a explosão bem na cara do Phineas Gage. Que o que aconteceu foi que a barra de ferro, né, que estava na mão dele, perfurou o crânio dele e a parte frontal do cérebro. E aí você deve estar pensando, pô, né, Phineas Gage, o cara morreu, mas não, aconteceu um milagre, né? Ele não morreu, certo? Depois de 6 semanas ele estava totalmente recuperado, certo, do acidente, e só teve um problema, né? É porque antes do acidente, né, ele era um cara simpático, ele tinha amigos, né, era super trabalhador, super tranquilo, super da paz, né? Depois do acidente, ele se tornou uma pessoa extremamente mal-humorada, né? Ranzinza, ficava brigando com todo mundo, era preguiçoso, não queria mais trabalhar. E a partir daí, os cientistas da época, eles começaram a perceber que a parte frontal do cérebro, ela tem uma importância significativa na definição do caráter e da personalidade da pessoa, certo? Claro, né? Antes dela ser afetada, né, o Phineas Gage, ele, né, era gente boa, certo? Depois, ele já era outra pessoa, né? Ranzinza e tudo mais, certo? Então, o cérebro, né, que é apenas um dos vários órgãos que nós temos formando o nosso sistema nervoso, certo? Então, vamos lá, né, falar do cérebro, desse maravilhoso sistema, que eu sou apaixonado, que é o sistema nervoso. Vamos lá. A função dele, certo? Qual é a principal função? É processar e armazenar informações, certo? Que estão vindo do meio externo, quanto informações que estão sendo geradas dentro da gente. Além disso, claro, o sistema nervoso, ele é responsável pelo funcionamento da nossa fisiologia e também pelo nosso comportamento, certo? A célula que forma o nosso sistema nervoso é o neurônio, né? Só que nós já conversamos sobre o neurônio na videoaula sobre o quê? Sobre tecido nervoso, né? Quando a gente falou sobre tecido nervoso, a gente conversou sobre o neurônio. Eu não vou falar muito de neurônio aqui, né? Então, nessa aula, a gente vai falar especificamente do sistema nervoso, certo? Da fisiologia dele. Beleza. Daí, o sistema nervoso ele é dividido em duas partes, certo? Nós temos o sistema nervoso. Opa, depois eu volto para cá, tá bom? Nós temos o sistema nervoso central e nós temos também o sistema nervoso periférico. Assim, vamos olhar aqui como é que ele é formado, né? O nosso sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo, beleza? E pela medula espinhal, né? Encéfalo e medula espinhal. Vou te mostrar aqui melhor aqui o encéfalo. Tem imagem melhor do encéfalo, bom? Vou ficar assim direitinho e voltando, tá bom, gente? Beleza. Então,
Aqui fica melhor de você visualizar, né, o encéfalo. Então, nós temos aqui, né, nós vamos ter os ossos do crânio, ó, a caixa craniana, tá bom? Nós vamos ter uma membrana envolvendo o encéfalo, chamada de meninge. Na verdade, são essas três aqui. Depois eu vou falar sobre elas. E nós temos aqui o cérebro, tá bom? O cérebro, com a sua parte mais externa, que nós chamamos de córtex cerebral, certo? E aqui a parte mais interna, né, onde vai ocorrer a armazenagem de memória. E aqui a gente tem o corpo caloso, que vai fazer a conexão do hemisfério direito, né, com o hemisfério esquerdo. Então, o cérebro tem 2 hemisférios, certo? Nós também vamos ter 2 estruturas envolvidas com o processo endócrino, né, de produção e liberação de hormônios. Nós vamos ter o hipotálamo, ó, aqui, certo? E a hipófise, que não está apontando, mas é essa glândula aqui, ó, certo? Em formato de ervilha, ela é do tamanho do ervilha, tá certo? Daí a gente vai ter também o cerebelo, que é atrás, né, que vem de cerebellum, né, que em latim significa pequeno cérebro. E nós vamos ter o tronco encefálico, né, onde nós encontramos a ponte, que vai fazer a conexão do bulbo, com o resto do encéfalo. E nós temos o bulbo, né? E logo abaixo do bulbo, a medula espinhal, que é o prolongamento, certo? Nós temos também, né, que o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, botando aqui, ele é formado basicamente por nervos e gânglios, certo? Nervos e gânglios nervosos. Esses nervos eles podem sair tanto do tronco encefálico, e aí serão chamados de nervos cranianos, né, que vão estar aqui no encéfalo, na porção craniana, e eles também podem sair da medula nervosa, ó, saindo da medula nervosa. Então aqui os nervos cranianos e aqui os nervos espinhais ou nervos raquidianos. Tá beleza? E além disso, formando o nosso sistema nervoso periférico, nós temos os gânglios nervosos, né? Que são essas estruturas aqui, muito próximas da medula nervosa. Né? Repare que os nervos do sistema nervoso periférico, eles se ramificam por todo o corpo, beleza? Por todo o corpo, né? Olha aqui, até esse aqui, ó, é o nervo ciático, ó, certo? É que a tua avó, sei lá, vive reclamando, né? Estou sentindo dor no nervo ciático, né? Pegou no nervo ciático, né? Eu vou falar muito isso aí. Então, beleza, né? Antes de falar para vocês sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, você precisa entender o que é um nervo, certo? O que é um nervo? O nervo nada mais é do que vários axônios, certo? De vários neurônios envolvidos por um tecido conjuntivo. E claro, né, ali dentro está passando um monte de informações, né? Nós temos 2 tipos de nervo. Tem 2 tipos de nervo. Nós temos os nervos sensitivos e nós temos os nervos motores. Os nervos sensitivos, eles são formados por axônios de neurônios, certo? Classificados como neurônios sensoriais. E a função deles é captar informação através dos nossos órgãos dos sentidos e levar essa informação para onde? Para ser processado no nosso sistema nervoso central. Tá bom? Né? Então, beleza. E a resposta do sistema nervoso central, né, a esse estímulo para a periferia do nosso corpo, ela é dada por quem? Pelos nervos motores, certo? Então, os nervos motores são formados por outro tipo de neurônio, que é o neurônio motor. Então, olha só que fácil, né? Da periferia para o centro são os nervos sensitivos, né? E do centro para a periferia, né, quem será responsável por essa condução dessas informações
são os nervos motores. Os nervos sensitivos, eles também podem ser chamados de nervos aferentes. E os nervos motores podem ser chamados de nervos eferentes. É só lembrar. Primeiro eu não recebo a informação para depois eu partir dessa informação do sistema nervoso para a periferia. Primeiro eu tenho que receber pelos órgãos dos sentidos, né? Então, qual é a primeira letra do alfabeto? É o A. Então, quem vai sentir, quem vai ser a primeira coisa, vai ser o aferente. E quem vai entregar a resposta, né? O estímulo, vai ser o sistema eferente, certo? Os nervos eferentes. Beleza? Só um macetezinho para vocês. Agora que você entendeu de nervo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central, né? Só para lembrar como você vê na imagem que eu mostrei ali, ele é formado pelo quê? Pelo encéfalo, né? Que é o conjunto de órgãos que estão dentro do nosso crânio, e pela medula nervosa, que está aqui atrás, né? Está protegida pela coluna vertebral. O cérebro, ele também pode ser chamado de telencéfalo, e ele tem como função principal receber as informações que são captadas, né, pelos nossos órgãos dos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, ó. Bem aqui, ó, né? Visão, olfato, paladar, certo? A audição e o tato, né? E ele vai processar essas informações e gerar uma resposta para as mesmas. Caso a informação ela seja útil, ela pode ser armazenada na forma de memória. A parte mais importante do nosso cérebro, né, são os 4 milímetros mais externos, que é chamado de córtex. Vou mostrar aqui, ó, que o cérebro, né, os 4 milímetros mais externos é o córtex, certo? Onde a maior parte das informações são processadas, né, e os seres humanos, né, ao contrário do que muita gente pensa, ele não possui o maior cérebro do reino animal, né? Por exemplo, elefante, baleia, possuem cérebros muito maiores que os nossos. Só que quando a gente compara o tamanho do nosso cérebro relacionado com o tamanho do nosso corpo, fazendo essa proporção, nós temos o maior cérebro do reino animal, juntamente com os golfinhos, né? Só para você ter uma ideia, 20% de toda a energia que é consumida dentro do nosso corpo, ela é consumida pelo nosso sistema nervoso, principalmente pelo cérebro. Esse cérebro, né, ele é formado por 2 hemisférios, né, o hemisfério direito e esquerdo. Mais para vocês, ó. Left hemisphere, right hemisphere, direito e aqui o esquerdo, né? E esses 2 hemisférios, eles são conectados por uma estrutura chamada de corpo caloso. Ó, corpo caloso. Isso aqui que vai conectar os 2 hemisférios, certo? E um detalhe muito interessante é que o hemisfério direito, ele controla o lado esquerdo do corpo. E o hemisfério esquerdo, ele vai controlar o lado direito do nosso corpo, certo? O hemisfério direito, além de controlar o nosso lado esquerdo, ele é responsável pela criatividade, pela produção de ideias, pelo nosso lado sonhador, né? Quem tem muito talento com as artes, né, tem uma atividade cerebral no hemisfério direito muito mais intensa do que no hemisfério esquerdo. Já o hemisfério esquerdo, ele controla o lado direito do nosso corpo e também é responsável lá pela parte da matemática, né, da física, da razão, né, parte do bom senso, né? Então as pessoas que são muito contidas, né, que não deixam se levar, geralmente elas têm uma atividade mais intensa no lado esquerdo do cérebro, né? Quando a gente fala de cérebro, né, de hemisférios, é importante que você saiba que o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino, né? Por isso que homens e mulheres geralmente não conseguem se entender direito, né? Um não entende o comportamento do outro. Por quê? Porque são os cérebros que são diferentes, né? Foram moldados, né, pela nossa história evolutiva, pela seleção natural, né? O homem precisou ter um cérebro capaz, por exemplo, de se concentrar em apenas uma tarefa, né? É por isso que o teu pai, quando, por exemplo, ele está vendo televisão, né, e tem gente conversando atrás dele, né? Aí ele fala baixo aí, tô assistindo televisão, né? Ou se ele está dirigindo, né, e precisa olhar o mapa, né? Ele vai e desliga o rádio, né, para procurar um caminho, né? Às vezes perde o caminho, né, que a tua mãe tá falando direto lá na orelha dele, né? Então o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Por quê? Porque ele tinha que se concentrar em apenas uma coisa na época das cavernas, que era caçar. A mulher,
ela já é multifacetária, né? Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Quando era na época das cavernas, né, no início lá do Homo sapiens, ela tinha que cuidar das crias, ela tinha que ficar esperta com o predador, ela tinha que fazer um monte de atividades ao mesmo tempo. Por isso que elas conseguem isso. Por exemplo, o homem ele tem um cérebro mais voltado para o perigo. Né? Não sei se vocês sabem disso. Tanto é que geralmente no restaurante o homem senta o quê? De costas para a parede ou olhando para a entrada. Porque o cérebro dele foi moldado assim, é instintivo, né? Faz parte do kit homem. Isso aí. Do mesmo jeito que faz parte do kit homem, não gostar de ouvir. Assim como faz parte do kit mulher, gostar de falar pelos cotovelos, né? Gostar de falar o tempo todo. A mulher ela tem um cérebro que funciona inteiro quando ela precisa falar. O homem só tem uma parte do cérebro responsável pelo falar, entendeu? Então, o cérebro da mulher, por exemplo, ele foi moldado para acordar com um choro de bebê. O do homem não. Por isso que quando o bebê chora, né, o filho continua, o homem continua dormindo e a mulher acorda para cuidar da criança. Né? E aí a mulher diz, né, você não está ajudando, mas não é culpa dele, né? É porque o cérebro do cara é assim. De acordo com a nossa seleção natural, né? Beleza. E aí, abaixo do cérebro, nós temos uma estrutura chamada de hipotálamo. Ó, hipotálamo, beleza? O hipotálamo ele tem uma função endócrina muito importante, porque nele são produzidos vários hormônios que vão regular a produção de outros hormônios do nosso corpo. Além disso, o hipotálamo ele está diretamente ligado ao controle da nossa temperatura corporal. Ele está ligado às emoções, ao desejo sexual, às sensações de sede, de fome. Tudo é controlado pelo hipotálamo. Tudo isso é controlado pelo hipotálamo, que também é uma estrutura que forma o encéfalo junto com o cérebro. Formando também o encéfalo, nós temos o cerebelo. Falamos de cérebro, falamos de hipotálamo, agora cerebelo. Beleza. O cerebelo ele está envolvido no processo de equilíbrio, né? Ele fica captando através dos nossos órgãos sensoriais a posição de músculos, tendões, articulações para manter o nosso equilíbrio, né? Então, ele vai captar informações de todo o corpo e não apenas do ouvido interno, né? Que tem uma estrutura chamada de labirinto, que a gente vai falar na próxima parte dessa aula. E nesse labirinto existe um líquido que fica balançando quando a gente está caminhando. E a partir do movimento desse líquido, o cerebelo ele consegue calcular ali nossa posição, né? Por isso que quando você fica rodando e para, você fica tonto. Por quê? Porque esse líquido que está aqui, dentro do nosso labirinto, do nosso ouvido interno, ele continua rodando. E aí o cerebelo fica loucão, né? E às vezes, né, quando dá um problema desse, uma inflamação que as pessoas chamam popularmente de labirintite. Certo? Beleza. Então, o cerebelo, né, ele não vai estar conseguindo captar essa informação direito para te manter uma boa localização, para te manter uma boa postura. Quando a pessoa está bêbada, né, quando ela está embriagada, ela tem dificuldade de se movimentar. Não sei se você já reparou, se você já deve ter visto, né, provavelmente. E é por que acontece isso? É porque o álcool ele atinge diretamente o cerebelo. Então, deixa ele ali no estado de torpor, anestesiado, por conta do fechamento dos canais de um neurotransmissor chamado GABA, certo? Que é o ácido gama-aminobutírico, mas você não precisa ver esse nome grandão, só sabe GABA mesmo. Então, por esses canais vão se fechar, né? A pessoa fica meio assim, né? Se balançando e tal. Então, principalmente o cerebelo é afetado. E é por isso, né, que ela tem dificuldade para se locomover, entendeu? Se você pegar, por exemplo, um macaco, né, que fica saltando nas árvores e você olhar o encéfalo dele, o cerebelo dele é maior que o próprio cérebro, certo? Então, por isso que ele consegue fazer aquelas coisas, né? Nós fica, como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue pular daquele jeito? Porque ele tem um cerebelo extremamente desenvolvido, né? Então, e continuando atrás aqui do nosso crânio, nós temos o tronco encefálico. Já havia mostrado nessa imagem. O tronco encefálico, que também faz parte do nosso encéfalo, ele faz o controle das nossas funções vitais. É uma região de extrema importância, certo? Só para você ter uma ideia, nesse tronco encefálico nós encontramos o bulbo.
O bulbo é uma região responsável, bem tranquilo, ele faz bem pouquinha coisa, ele só é responsável pelos batimentos cardíacos, ele é responsável pelos nossos movimentos digestórios, né, o peristaltismo, então ritmo cardíaco, peristaltismo, ele é responsável pela nossa respiração, né, todos esses movimentos involuntários, tá bom? Responsável também pela nossa pressão sanguínea, só isso que ele faz, pouquinha coisa, né? Beleza. Então, todo o nosso controle vital que não precisa da nossa consciência, ou seja, movimentos involuntários. Beleza? Então, falamos aqui, né, do tronco cefálico, né, que ainda tem a ponte, né, fora o bulbo tem a ponte, né, e esse tronco cefálico, ele também é conhecido como cérebro primitivo, né, ou sistema límbico. Por quê? Porque ali está tudo que não envolve a consciência de forma involuntária, tá bom? Então, vai ser controlado por essa estrutura. Saindo do encéfalo, nós temos um prolongamento. Ó, nós temos esse prolongamento aqui, ó, que na verdade nada mais é do que um prolongamento do cérebro que vem aqui por trás do nosso corpo, que é a famosa medula nervosa, né? Um cordão nervoso, né? Aproximadamente 40 centímetros, de onde vão partir 31 pares de nervos espinhais, tá vendo? Como falei, dos nervos espinhais ou raquidianos, conduz impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo, além de produzir impulsos e coordenar atividades musculares e de reflexo. Vamos já falar desse reflexo. Beleza? Então, né, falei da função dela, né, que é receber estímulo do sistema nervoso periférico e levar para o encéfalo, e ao mesmo tempo trazer informações do encéfalo e distribuir pelo nosso sistema nervoso periférico. Interessante também que você saiba que esse nosso sistema nervoso central, ele tem que ser protegido, porque ele é super sensível, gente. Qualquer dano pode ser fatal, né? Pode levar à morte, né? Beleza. Então, protegendo o nosso encéfalo, nós temos aqui a caixa craniana. Vou ficar direto indo e voltando, viu? Mas vai dar certo. Nós temos a caixa craniana, beleza? Que não é redonda à toa. A configuração redonda, ela é muito mais resistente. Basta ver, por exemplo, um ovo, né? No ovo de galinha, ele tem uma casca super fina, mas pela estrutura da casca redonda, ele é extremamente resistente. Justamente por, né, por adquirir essa conformação redonda. E o crânio, né, a nossa cabeça, ela é redonda porque, assim, o crânio, ele vai ficar mais fortalecido, né? Do que se a nossa cabeça fosse, por exemplo, quadrada. Outra coisa que protege o nosso sistema nervoso vai ser a coluna vertebral, que vai envolver a nossa medula nervosa. E ainda nós temos uma membrana envolvendo o sistema nervoso central, que é chamada de meninge. Olha as meninges aqui. Beleza? Na verdade, a meninge é um conjunto de 3 membranas. A membrana mais externa é chamada de dura mater. Então, aqui nós temos a pele, né? Nós temos o periósteo. Falei para vocês na aula de tecido ósseo, né? Que vai ser um tecido conjuntivo que reveste o osso. Depois do osso, nós temos as meninges. Mais externa, dura mater. A mais interna é chamada de pia mater. Beleza? E nós temos no meio dessas duas a aracnoide. Que é a mais esponjosa, né? Nessas membranas ainda tem um líquido para proteger ainda mais o nosso sistema nervoso central. Esse líquido é chamado de líquido cefalorraquidiano ou líquor. Líquido cefalorraquidiano, fluido cérebro espinhal, tudo é a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, o problema da meningite é por quê? Porque a meningite é tão perigosa, que a bactéria dela ataca as meninges. Ela vai atacar justamente, ela vai fazer uma inflamação justamente das meninges. E as meninges são o quê? São as membranas que protegem o nosso sistema nervoso central. Então, por isso que muitas vezes ela deixa sequela, a pessoa pode ficar surda, a pessoa pode ficar cega, né? Porque essa membrana que está sendo atacada pela bactéria. O sistema nervoso central, ele tem uma estrutura que nós chamamos de massa cinzenta e massa branca. Ó, massa cinzenta e massa branca. A massa cinzenta é a região do sistema nervoso central onde estão os corpos celulares do neurônio, né? É só guardar. Cinzenta começa com C, C de corpo celular.
E a massa branca é onde estão os axônios dos neurônios. E um detalhe muito importante no nosso cérebro, né? Um detalhe muito importante é que no nosso cérebro a massa cinzenta está por fora, ó, a substância cinzenta está por fora, na parte mais externa, e a massa branca está na parte mais interna. Na medula nervosa isso é o contrário, isso inverte. Ou seja, a massa cinzenta fica para dentro, né, da medula nervosa, e a massa branca ela fica por fora. Além do sistema nervoso central, né, terminando do sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico, né, que são os nervos, né, os nervos, ó, por nervos cranianos, espinhais, né, além de gânglios nervosos, terminações nervosas. Falei para vocês o que é nervo, falei para vocês o que é gânglio, aqui, ó, tem toda a definição, certo? Para vocês lerem. Então, temos os nervos que irradiam do sistema nervoso central e se espalham por todo o nosso corpo. Além desses nervos, nós temos estruturas que nada mais são do que conjuntos de corpos celulares, né, de neurônios, chamados de gânglios. Ó. Conjuntos de corpos celulares, localizados fora do sistema nervoso central. Porque se for um conjunto de corpos celulares no sistema nervoso central, a gente chama de núcleos. Se for fora, gânglios. E os nervos eu já tinha falado para vocês. Beleza. Então, eles são espalhados pelo nosso corpo, né, principalmente em regiões próximas da coluna vertebral, né, do sistema nervoso periférico. Então, ele é formado pelos nervos e pelos gânglios, só que esse sistema nervoso periférico, ele é dividido em dois. Nós temos, em dois sistemas nervosos, nós temos o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. O nosso sistema nervoso somático, ele é formado por neurônios sensoriais e por neurônios motores. Então, ele está diretamente envolvido na captação de informações através dos nossos órgãos, dos sentidos, informações sensoriais, né, que a gente vai captando, né, por todo o nosso corpo. E ele também está envolvido nos processos de controle voluntário. Então, musculatura estriada esquelética. Beleza? Então, a gente consegue controlar esse movimento, né? Nosso músculo esquelético. Daí, nós temos também o sistema nervoso periférico autônomo, SNPA. E ele tem uma ação involuntária, né? Ele funciona sozinho. Você não vai mandar ele fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Ele vai fazer. Ele está diretamente formado apenas por neurônios motores, né? Não existem neurônios sensoriais, formando o sistema nervoso periférico autônomo. Então, ele é um sistema somente eferente, certo? Ele vai responder ao quê? As informações trazidas pelos nossos órgãos dos sentidos, que a gente vai ver na próxima parte dessa aula, né? Que essa aula é sistema nervoso e órgãos dos sentidos, né? Na próxima parte, vamos ver isso aí. Certo? Então, ele vai controlar o funcionamento das nossas glândulas endócrinas, da musculatura lisa, da nossa musculatura estriada cardíaca, né? Então, você não fica falando para o seu coração, vai coração, contrai, relaxa. Não, né? Ele está aqui, ó. Enquanto eu estou falando aqui para você, o meu coração está funcionando tranquilamente, certo? Eu não estou pensando nisso. Então, quem está envolvido nesse processo é o sistema nervoso periférico autônomo. E esse sistema nervoso periférico autônomo, ele ainda é dividido em mais dois grupos. Nós temos o sistema nervoso periférico autônomo simpático e o parasimpático, certo? Daí, né, quando a prova pergunta para você sobre o sistema nervoso, geralmente a questão que vem sobre isso é sobre o sistema nervoso autônomo. Então, é muito importante que você entenda como eles funcionam, né? A primeira coisa que tem que entender é que o sistema nervoso periférico autônomo, ele tem um simpático e parasimpático, né? Eles são antagônicos, ou seja, se um vai estimular, o outro vai desestimular a mesma ação. Além disso, né, eu quero que você guarde, né, o neurotransmissor mais importante nesses dois sistemas nervosos periféricos, né? No simpático, o neurotransmissor que é utilizado é a noradrenalina, que é a estrutura química bem bonitinha da noradrenalina, né, também conhecido como norepinefrina, certo? E já no parasimpático, o neurotransmissor que será usado será a acetilcolina, geralmente, né, que envolve a ação
é controlado pelo simpático e o que envolve o relaxamento ou desestimulação dessa ação é controlado pelo parasimpático. Então, olha só que tranquilo. Quando teu corpo precisa que o coração bata mais rápido, tem aqui a tabelinha todinha, certo? Quando teu coração precisa que quando teu corpo precisa que teu coração bata mais rápido, né? Tu tá lá fazendo uma atividade física ou tu tá correndo um ladrão, né? Que eu não recomendo fazer isso. Ele vai usar o sistema nervoso periférico simpático, autônomo simpático, né? Será jogado, na verdade, na hora adrenalina, né? Ou noradrenalina ou adrenalina. Né? Com isso, o marca-passo, né? Que eu falei na aula de sistema cardiovascular, o marca-passo, né? O nódulo sinatrial, ele recebe esse estímulo e ele passa a fazer o coração bater muito mais rápido, né? Só que, de repente, esse coração precisa relaxar, né? Calma, cara, tu já sai dessa situação de estresse, de perigo. O que é que vai entrar em ação agora? É o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, descarregando para o neurotransmissor acetilcolina, certo? E o coração ele vai bater fraquinho, né? Então, beleza. Então, guarda o seguinte, a pessoa que é simpática, ela é mais ativa. Então, o sistema nervoso periférico autônomo simpático, ação, parasimpático, desação, né? Relaxamento. Então, vamos lá, dilatação da pupila, simpático, contração da pupila, parasimpático. Aumento da pressão arterial, simpático. Diminuição da pressão arterial, parasimpático. Só tem que tomar cuidado, né? Uma coisinha aqui o resto das coisas depois vocês leem. Só tem que tomar cuidado com o funcionamento do sistema digestório, porque aí, para ele funcionar através dos movimentos peristálticos, será usado o parasimpático, né? E depois, para inibir esse funcionamento, que será usado o simpático. Mas a maior parte das vezes, tudo que é ação é controlado pelo simpático, tudo que é contrário a essa ação será controlado pelo parasimpático. Outro assunto também muito questionado, né, quando se fala em sistema nervoso, é a questão do ato reflexo ou arco reflexo, né? E o que seria isso? É quando você recebe um estímulo e ele não é enviado para o cérebro, ou seja, esse estímulo ele bate na medula nervosa e a própria medula nervosa já enviou uma resposta do que você tem que fazer para aquele estímulo, né? Beleza, como é que ele funciona? Vamos falar aqui desse arco reflexo aqui. Beleza, a pessoa está aqui, coloca a mão no fogo e a pessoa ligeiramente vai fazer o quê? Tirar. Essa informação deu tempo ela ir para o cérebro? Não deu. Ela foi para a medula, né? Foi pelo um nervo aferente, né? Pelo nervo sensitivo, fez conexão com o interneurônio ou neurônio de associação, ou foi direto com o neurônio motor ou eferente e fez a pessoa, foi aqui para o músculo contrair e essa pessoa tirar a mão de uma vez. Depois que a pessoa vai ver, o que é isso ali? Só vai dizer, era uma vela, entendeu? Depois. Mas, né, imediatamente é só para a medula. Espinho, mesma coisa. Botou o dedinho, tirei de uma vez. A informação foi para a medula. Depois que ela vai para o cérebro, que me picou foi esse espinho aqui. Entendeu? Então, esse é um arco reflexo também muito questionado em prova, né? E ele não é controlado pelo sistema nervoso autônomo, certo? É outra coisa. Beleza? Aí só porque é involuntário, eu tirei de uma vez. Não é só por causa disso que vai ser autônomo, beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula. Aqui, botei só uma figurinha aqui, meu cérebro tô de boa, não sofro mais por isso. A Angela Rafaela, o coração vai beber, vai sofrer, vai sair do calo, vai ligar, vai gritar o meu nome alto. Gente, é o seguinte, pois é, brincadeiras à parte, foi essa aula, a parte teórica. Eu vou resolver agora com vocês questões da apostila, certo? Então, a apostila vocês botem aí na página 213, tá bom? Página 213, e vamos resolver. Lembrando, mais uma vez, a apostila está no Drive, tá certo? E vamos lá. A primeira questão é uma questão dissertativa, e ela fala assim: a figura ilustra alguns órgãos do sistema nervoso central humano, né? Aí mostra lá, né? A figura bem bonitinha.
Letra A. Suponha que uma pessoa que não ingere nenhum tipo de medicamento apresente dificuldade em se manter em pé e baixa temperatura corporal. Cite os 2 órgãos indicados na figura que estariam relacionados com as funções prejudicadas, associando-os aos sintomas mencionados. Beleza. Vamos lá. Dificuldade de se manter em pé, né? Dificuldade de equilíbrio. Qual órgão? Cerebelo. Baixa temperatura corporal. O que é que controla a nossa temperatura? Hipotálamo. Certo. Então, o cerebelo, né, vai ser o órgão responsável, né, pela função do movimento, do equilíbrio, da postura, né? Ele vai receber estímulos de articulações, músculos, tendões, né, da orelha interna, entre outros. E o hipotálamo é que é o órgão responsável pela regulação da temperatura corporal, integrando, né, impulsos térmicos dos tecidos. Tudo certo essa item A? Vamos para o B. O excesso de gás carbônico no sangue desencadeia um mecanismo de controle que, com a participação de um importante órgão do sistema nervoso central, reduz a concentração desse gás. Explique esse mecanismo de controle e cite o nome do importante órgão do sistema nervoso central que participa dessa autorregulação. E aí? Gente, é o seguinte, o CO2, quando ele está no sangue da gente, eu falei isso em sistema respiratório, viu? Ele é importante para regular o equilíbrio ácido-base do sangue. Quando há excesso de gás carbônico, né, excesso de CO2, o sangue vai ficar ácido, né, pelo aumento de H+, que ativa o quê? Quimiorreceptores do que órgão? Bulbo. Assim, né, o bulbo ele vai aumentar a amplitude dos movimentos respiratórios, eliminando maior quantidade de CO2, equilibrando o pH sanguíneo. Beleza? Respondida a primeira questão, vamos para a segunda. A reação da pessoa ao pisar descalço sobre um espinho é levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber que o pé está ferido. Analise as afirmações. 1. Neurônios sensoriais são ativados ao se pisar no espinho? São, né? Sim. Ó. Sensory neuron. 1 está correto. 2. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé? Motor neuron. Sim, também. Beleza? E 3. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito? Não. Como eu disse, o arco reflexo não é coordenado pelo sistema nervoso autônomo. Beleza? Então, somente 1 e 2. Item correto, B. 1 e 2 apenas. E a terceira questão, né? E eu chamo daqui da apostila de hoje. As alterações no ritmo dos movimentos respiratórios que ocorrem durante a realização de atividades físicas intensas devem ser a influência da concentração elevada de tararã sobre o tararã. Para completar corretamente a frase anterior, deve-se substituir 1 e 2, respectivamente, por. Beleza. Quando a pessoa está realizando atividade física intensa, o que é que vai aumentar a concentração no nosso sangue? CO2, né? E ele vai agir sobre o quê? Sobre os quimiorreceptores do bulbo. Então, vamos completar a frase corretamente, né? As alterações no ritmo dos movimentos respiratórios que ocorrem durante a realização de atividades físicas intensas devem ser a influência da concentração elevada de CO2 sobre o bulbo. Resposta correta, letra C de casa. Gente, eu vou resolver aqui, faz tempo que eu não resolvo com vocês, umas questões aqui do Bilu, né? Sempre boto para vocês no Drive, né? Vou resolver só uns 5 com vocês. Vamos olhar aqui. Tem todo o material teórico, né, para vocês revisarem, como sempre. Vamos fazer aqui, dá 1 até a 5 só. Vamos lá. A água é uma substância que possui funções importantes e essenciais para a sobrevivência dos organismos vivos. Uma função da água nas células vivas é metabolizar lipídios e proteínas provenientes da alimentação dos organismos? Não, né? Catalisar reações enzimáticas no meio interno ou externo às células de seres vivos? Também não. É isso que vai acontecer, não. Proteger algumas estruturas do corpo, como, por exemplo, as meninges. Perfeito. D. Dissolver moléculas orgânicas como carboidratos e lipídios. Água não dissolve lipídios, né? Lipídio é hidrofóbico. Então, aí já está errado. Lipídios, proteínas, sendo por esse motivo denominado solvente universal. Resposta letra C, né? Por quê? Porque a gente tem um lipocefalorraquidiano, que é composto basicamente bastante água, né? A maior parte é água. E ele vai proteger, né, algumas estruturas, como, por exemplo, as meninges. Na questãozinha da UES. Vamos para a PUC. Tem-se observado
que a exposição extensa e por longo prazo a pesticidas está associada a problemas à saúde humana, como a neurodegeneração. A destruição de neurônios cuja função é transmitir sinais, presta atenção, desde o sistema nervoso central até o órgão motor. Demonstra que a toxina afetou o quê? Que sistema? É diferente, né? Então, do sistema nervoso central até o órgão motor, o sistema é diferente. Letra B. Terceiro, durante a respiração, uma pessoa consegue forçar de forma consciente a aceleração e diminuição do ritmo respiratório. Isso ocorre porque a ventilação pulmonar pode ser controlada voluntariamente. No entanto, há um controle involuntário das estruturas envolvidas na inspiração e expiração, feito pelo centro respiratório, localizado no bulbo, e considerado um centro vital, também conhecido por, telencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Isso é difícil, né? Falei para vocês na aula, mas é o mielencéfalo. O telencéfalo, né, vai fazer parte do cérebro. O mesencéfalo é outra estrutura do tronco encefálico, né? É mesencéfalo, ponte e bulbo. Metencéfalo está associado ali à medula, né? E bulbo, mielencéfalo, certo? E só uma curiosidade, bulbo em inglês é medular, né? Então, medular, o significado aqui não é medula nervosa em português, é bulbo. Essa é uma curiosidadezinha para vocês. A quarta, a criatividade está relacionada à região interna dos hemisférios cerebrais, conhecida como substância branca. Então, quanto menor sua quantidade, maior a criatividade. Quanto menos substância branca, maior a criatividade. Nesse contexto, para ser criativo, é preciso que o cérebro apresente o quê? Corpo caloso mais desenvolvido? Tem nada a ver. Córtex cerebral menos desenvolvido? Não, está falando de substância branca. Córtex é substância cinzenta. Corpos celulares em menor quantidade? Corpos celulares está no... não, também não. Está no córtex. Bainha de mielina em grande quantidade? Em grande não, em pequena. Por quê? Porque tem que ter pouco. Não tem nada a ver, quer dizer, né? Aliás, foi mal, não tem nada a ver. Letra E, axônios e dendritos em menor quantidade. Sim, porque os axônios e os dendritos estão na substância branca. Quanto menos substância branca, mais criativa é a pessoa. Então, se você é criativa, tem que ter axônios e dendritos em menor quantidade. Tudo alright? Vamos para hoje. Só mais uma. As células apresentam formas e estruturas diferentes para cada tipo de especialidade celular. Axônio, dendritos e telodendritos são estruturas pertencentes às células do tecido. Uma questãozinha de histologia aí, né? Tecido o quê? Nervoso, né? O axônio, dendrito, né? O celular, faz parte ali do neurônio, né? Do sistema nervoso. Então, gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Façam aí o restante dessas questões, certo? Vou colocar, como sempre faço, no Drive. Tem 30 questões, tem um gabarito aqui, algumas comentadas, beleza? Então, gente, muito obrigado aí, né, por mais essa oportunidade de estar dando aula para vocês. Próxima semana é a continuação dessa aula, certo? Com alguns dos sentidos. Vai ser uma aula um pouquinho mais longa, certo? Mas é isso aí. Vamos estudar, né? Reta final, dê um gás, né? E como eu sempre digo, qualquer dúvida, fale comigo, fale com qualquer professor, não tenha vergonha de nada, beleza? Eu queria estar muito aí com vocês, né? Dando aula presencial, né? Eu já estou tendo aula presencial, né? Voltaram as práticas. Mas o Ena não voltou, né? Queria muito que tivesse voltado, mas é isso aí, gente. Vamos trabalhar com o que a gente tem, beleza? Então, valeu. Até a próxima semana e se cuidem.